Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, festejando o nosso padroeiro São Benedito, a liturgia da palavra nos traz elementos muito profundo para a nossa meditação. Eu vou trabalhar comigo e com vocês, ou seja, vamos trabalhar juntos a primeira leitura e, como consequência, o Evangelho. Por que a primeira leitura? Porque é a pergunta que aqui está, ou nem é pergunta, é uma afirmação, para que sejamos todos nós santos. Bem no imperativo, né, gente? Sede santos. Não está perguntando se eu, você, nós queremos ser santos. Está mandando que nós sejamos santos. E aqui eu trabalho com vocês, ou seja, trabalhamos juntos, a santidade, que a gente pensa o quê? Que a gente pensa que o santo, imediatamente vem o santo de nossa devoção. No caso hoje, São Benedito, na honra do altar ou dos altares. Mas vamos pensar juntos, minha gente, os santos, elementos humanos que foram, e eu diria são, eles também tiveram os seus momentos onde eles consideravam não santos, mas mergulhavam com e na palavra de Deus, e ao sair do mergulho, eles retomavam as suas atividades de santidade. Durante toda esta semana, nós tivemos a oportunidade de meditar nas virtudes de São Benedito. Não todas, mas algumas delas.
E ele, homem, gente, humano, teve, portanto, as suas limitações, como eu já disse, e procurava o confessionário para que ele pudesse estar liberto ou libertado de inúmeras dificuldades, inúmeros, eu diria, aspas, pecados, porque não eram pecados que os levou para até o purgatório e muito menos para o inferno. Então, aqui está um grito para que todos nós, como São Benedito, poderia ser Santa Rita, poderia ser São José, que também teve os seus momentos de dificuldades, mas confiou na providência de Deus. Em se tratando de pecado ou falha, não de pecado no sentido de ofensa a Deus, o próprio São Benedito, nós temos o último quadro da novena dele, que foi ontem. Nós temos ali quem? Um homem que também teve seu momento de fúria, de raiva, de ira. Mas os santos não podem ter isso, razão pela qual eu disse que eles foram humanos, foram gentes, com as suas qualidades, com seus defeitos. E ontem, meditando um dos pontos da vida de São Benedito, lá dentro dele teve um momento de fúria, de raiva, que ele extravasou isso, mostrando, e aquele que escreveu a vida de São Benedito, que palpou a vida dele, trouxe para nós. O que ele teve de raiva? Ele não gostava que uma senhora, deveria ser daquelas assim que pisava naquilo que não deveria pisar, né? Que é o tomate, ou a maionese, ou o ketchup, usando gíria, e ele ficava furioso. Com que? Quando ele passava, esta senhora chamava de santo. Olha o santo, veja o santo. E ele, com isso, ficava enfurecido. E ele até que achou um momento para vingar desta palavra de ser santo. E ele soube que ela era vendedora de ovos na feira. O que ele fez? Chegou perto da banca dos ovos que ela cuidava, e imediatamente ela o chamou de santo. Não deu outra, usando gíria, passou a mão na cesta de ovos e jogou tudo fora. Isso porque é santo, né? Tudo santo. Foi o omelete ao vivo sem ser aproveitado. Mas logo, imediatamente, veio o remorso. E ele foi para casa. E ela foi atrás, falando. Só que depois ela trocou a palavra santo por cachorro. Coitado de São Benedito, né? Buscando a santidade e uma ladainha atrás dele, cachorro. E foi para o convento, e ela atrás. Insistência, né? E ela foi atrás. Indo atrás, chegou no convento, o que ele fez? Adentrou, foi lá com o superior, pegou uma quantia em dinheiro, pagou aquilo que ele fez, ou seja, os ovos que ele quebrou. E ele, depois disso, ele ficou triste com o quadro, com a cena, e ele ficando triste, ele depois foi confessar, achando que tinha feito um grande pecado. A ira, a fúria, ter jogado fora os ovos, que era elemento para que aquela senhora pudesse levar para casa alguma coisa, e assim ele ficou bem de consciência, e ambos trocaram depois amizades diferentes.
Por que eu estou falando isso, minha gente? Para dizer que nós somos santos e pecadores, assim fala a oração eucarística. Então, se porventura, em algum momento, nós tivermos a nossa limitação, não ofendendo, mas como São Benedito, até ofendendo, vamos pensar. Essa é a chamada. Depois, o segundo momento, que ele também experienciou, o momento das bem-aventuranças que nós vimos no texto do Evangelho de hoje. Bem-aventurados os puros, os mansos, os simples. Essas qualidades todas São Benedito também teve, mas ele buscava cada dia, cada vez mais, em comunhão com Maria, que ele era devotíssimo de Nossa Senhora, buscando a sua santidade, a sua santificação. Aí eu convido a mim, convido a vocês, convido todos nós a esta semana experienciarmos o quê? Uma das virtudes de São Benedito, mesmo que seja uma virtude que eu possa considerar negativa, para eu viver bem a minha santificação.